Olá, queridos alunos do Colégio Anésio Araújo. Hoje nós vamos começar a estudar um novo conteúdo na nossa Biologia 1. Nós já vimos sobre a bioquímica celular, falamos de moléculas orgânicas e inorgânicas. Hoje nós vamos falar de um novo conteúdo que é sobre a origem da vida. A gente entendeu já como é que as moléculas são formadas e agora a gente vai compreender como é que a vida é formada. Nós vamos conhecer algumas hipóteses, como a da aula de hoje. Nós falaremos da abiogênese e também da biogênese. São duas teorias sobre a origem da vida. Esse conteúdo é referente ao nosso capítulo 16, ok? Hoje nós vamos compreender a teoria do Big Bang inicialmente, vamos diferenciar a biogênese de abiogênese e compreender alguns experimentos que foram feitos por alguns cientistas que defendiam essas teorias e conhecer as hipóteses que essas teorias propunham, ok? Bom, inicialmente, falando um pouco da teoria do Big Bang, nós conhecemos alguns cientistas, alguns pesquisadores que proporam algumas ideias, algumas teorias que fundamentaram a teoria do Big Bang. E um dos principais é aquele famoso Albert Einstein. A gente conhece Einstein e ele é um físico, um matemático muito famoso, e ele propôs a teoria da relatividade, que ajudou a compreender o surgimento do universo, o surgimento dos planetas e tudo mais. Edwin Hubble e também Vector Splitter são dois astrofísicos que, principalmente Hubble, é muito famoso devido à criação do microscópio Hubble, mas não foi ele que criou, né? O nome do microscópio é dado em homenagem a ele. Mas Hubble, juntamente com Slipher, eles propuseram que o surgimento do universo, as galáxias, elas estavam em constante expansão. Então, se elas estão em expansão, observando esse universo, viram que as galáxias estão se afastando, então, no início, elas estavam juntas. Tá? Então, começou a se propor essa ideia da formação do universo a partir de um ponto em comum e depois vindo essa expansão. Mais recentemente, Georges Lemaitre e Gamow, eles postularam que o universo ele começou justamente nessa união. Foi meio que um ponto inicial que era bastante denso. Tá? E, por algum motivo, esse ponto teria explodido e deu origem a todo o universo devido à expansão constante. Então, foi com base nessas pesquisas, nessas teorias que esses físicos, esses matemáticos propuseram, que foi postulada a teoria do Big Bang. A gente conhece que no nosso universo, no nosso sistema solar, melhor dizendo, a gente sabe que o Sol está no centro e os planetas ao redor deles. Então, os cientistas calcularam que o Sol surgiu há cerca de 5 bilhões de anos a partir da compactação de uma nebulosa existente na Via Láctea, né? A gente sabe que a Via Láctea é uma galáxia de todo o universo. Então, nesse universo existia um ponto em que ocorreu uma compactação e, devido à força gravitacional, as partículas de gases e poeiras foram se atraindo e se juntando ao centro da nebulosa, que deu origem ao Sol. E os restos que formaram o Sol permaneceram girando ao redor dele, sofrendo condensação, dando origem ao sistema solar. Então, após essa explosão, formou todas as galáxias, e nessa galáxia, na Via Láctea, teve um agrupamento de poeira cósmica, de gases, poeira cósmica, que foram se atraindo e formou o Sol, e o resto que não foi atraído formou os demais planetas da nossa Via Láctea. Então, o Sol nasceu do centro e os planetas vão girando ao redor do Sol devido a algumas propostas de teoria gravitacional, também que a gente conhece, devido à atração entre os corpos, e até a teoria da relatividade de Albert Einstein, da relação espaço-tempo, que ele propôs essa questão. Tá? E nós temos planetas rochosos, planetas gasosos, que deram origem ao nosso sistema solar que a gente conhece. Aí a gente compreendeu a origem do universo. Vamos falar agora um pouco da origem da vida. Como é que os cientistas começaram a pensar como a vida teria surgido? Esses pensamentos sobre a origem da vida iniciou lá na Grécia Antiga, principalmente com Aristóteles, né? Um filósofo que começava a propor algumas teorias de origem da vida, e a principal foi a chamada teoria da abiogênese, ou seja, que a vida era criada
de forma espontânea, ou seja, não viria de outra vida pré-existente. Essa teoria foi também chamada de teoria da geração espontânea. Ela corroborava muito, ajudava muito, confirmava aquelas teorias criacionistas, por exemplo, que permaneceram em idades antigas, que um ser divino, um criador divino, teria criado todas as espécies, teria originado essas espécies do nada, assim, uma geração espontânea por meio da sua palavra de ordem. Então, a teoria da abiogênese propunha que a vida não dependia de outra vida para surgir. Tá? E algumas observações por meio de filósofos e de cientistas da época, a partir do século XVII, né, eles propõem que a vida surge de maneira aleatória, como, por exemplo, se você colocasse em um pote uma camisa suada com grãos de trigo, depois de um tempo, ali iriam surgir alguns ratos. Então se pensava que o rato ele surgia espontaneamente naquele ambiente e a camisa suada, o suor, seria uma força vital que ia estimular o surgimento da vida. Outros pesquisadores pensavam que a partir da lama ao redor de um rio é que surgiam alguns animais, crocodilos, sapos. Hoje a gente pensando assim não faz muito sentido para a gente, mas para eles naquela época que não conheciam sobre microscopia, sobre DNA, sobre célula, eles achavam que a vida surgia dessa forma. Tá? Então, alguns pesquisadores começaram a tentar combater essas teorias de surgimento espontâneo da vida. Um deles foi o italiano Francesco Redi. É isso aí. Ele fez um experimento da seguinte forma: ele viu que em carne, né, em bifes assim, em apodrecimento, surgiam várias larvas. E algumas pessoas pensavam que aquela larva surgia espontaneamente por abiogênese ali naquele bife. Então ele pensou: eu vou colocar um bife em um pote aberto e outro bife em um pote fechado. Então, no bife com o pote aberto, depois de um tempo, começaram a surgir larvas, chegou várias moscas ali, depositaram os seus ovos e depois surgiram as larvas. E quando ele fechou o pote, não surgiu nenhuma larva nesse bife. Então ele já viu que no pote não nascia, ou seja, na carne não nascia espontaneamente a vida, as larvazinhas. Mas outros, os defensores, né, da abiogênese, diziam não, mas é necessário que o ar traga o princípio vital para que a vida surja espontaneamente. Aí Red pensou, beleza, então eu vou pegar um pote e vou botar um gás, sabe aquele paninho assim, que faz curativo, que ele é todo furadinho? Então, o gás vai ficar fechado, vai permitir que o ar entre, esse princípio vital que vocês estão dizendo vai entrar no pote, vamos ver se vai surgir vida, né? Aí quando ele fechou com gás, ele viu que mais uma vez não surgia vida lá no bife e as larvas ficaram aqui em cima da gaze. Tá vendo que não é na carne que surge espontaneamente? Então esses cientistas começaram a propor ideias que combatessem o surgimento espontâneo da vida. Um deles foi Anthony van Leeuwenhoek, que ele descobriu, começou a desenvolver os primeiros equipamentos de microscopia, né, para identificar as células e tudo mais. Então começou a conhecer que existiam micro-organismos que eram formados por célula. Tá vendo isso aqui? Século XV, século XVI, bem no início, até século XVII para XVIII. Aquela coisa bem início, eles começaram a ciência, assim, a idade moderna, começaram a pensar. Então, essa época aqui que foi surgindo essas teorias mais robustas, que faz um pouco mais de sentido para a gente. Outro indivíduo também foi John Needham, que ele fez outro experimento também, agora para reforçar a abiogênese. Ele pensou, não, pô, vocês estão fazendo alguma coisa errada aí, não tem como a vida surgir de outra coisa, vocês estão fazendo um experimento errado, peraí, eu vou mostrar como é. Aí ele pegou num tubo de ensaio, ele fez o que ele chamou de caldo nutritivo, cara, como se fosse uma sopa. Botou água, carboidrato, açúcar, legumes, algumas coisas lá. Aí ele fez esse caldo. Aí depois ele ferveu o caldo, tá? Como se ele dissesse, eu vou matar todos os micro-organismos aqui para depois ver se surge micro-organismo. Aí ele ferveu o caldo por um tempo, depois ele fechou esse caldo e viu que depois de um tempo surgiu micro-organismo ali naquele caldo. Aí tá vendo, ó? Surge espontaneamente aqui dentro, porque eu fervi, eu matei todos os micro-organismos e ainda assim surgiu. Aí depois veio o outro cara, ó, espalanzando, ele fez, meu irmão, você não fez o negócio direito, você não ferveu
por tempo suficiente para matar todos os micro-organismos, e também você deixou um tempo aberto esse frasco e entrou micro-organismos aqui. A Spallanzani pegou, fez o mesmo caldo, ferveu lá e fechou deixou hermeticamente fechado esse caldo. Ele viu que não surgia micro-organismos depois de 1 hora de fervida. Então ele matou completamente todos os micro-organismos, né? Até essa fervida aqui de John Needham, ele ainda manteve alguns micro-organismos. A gente viu quando a gente estudou lá, por exemplo, as arqueias, a gente viu que existem animais termófilos que vivem, animais não, né? Bactérias que vivem em altas temperaturas, então ainda assim surgiram permaneceram algumas arqueias aqui. Mas quando ele ferveu durante 1 hora, aí sim ele conseguiu eliminar todos os micro-organismos que estavam lá naquele caldo nutritivo, e assim ele finalizou, ele encerrou as teorias da abiogênese. Um cientista também muito famoso, que é um pouco mais recente aqui, ó, século XIX, é Louis Pasteur. É um francês que ele desenvolveu algumas técnicas para confirmar, para corroborar com a biogênese e dizer que a vida não surge espontaneamente. Ele fez aquele famoso experimento com um balão chamado pescoço de ganso. Ele pegou um balão, uma vidraria de laboratório, colocou aquele caldo nutritivo lá, colocou para ferver esse caldo. Primeiro ele pegou, esquentou o pescoço, o gargalo do balão aqui, e fez essa curva assim em formato de pescoço de ganso, como se fosse um S. E ele ferveu o caldo. Aí o vapor aqui do caldo, né, quando evaporava, se acumulava aqui nessa curva do pescoço de ganso. E o líquido permaneceu estéril. Depois, quando ele retira, e vale salientar que o pescoço de ganso permitia que o ar estivesse em contato com o líquido, para não dizer que o princípio vital do ar não está chegando. Está tudo aqui, só que está fervendo, né? Ferveu por um bom tempo para esterilizar tudo aquilo. Só que quando ele tirou o pescoço, aí o líquido contaminou, ou seja, viu que micro-organismos do ar entraram aqui. Então, Pasteur ele percebeu que não vai surgir vida espontaneamente ali dentro, porque quando estava fechado aqui, mesmo com a entrada do ar, o ar ele deixava os micro-organismos aqui, ó, que ficavam condensados, e passava só o ar puro aqui, e o líquido permanecia estéril. Então não está vindo o princípio ativo da atmosfera, sabe? Então a vida não está surgindo espontaneamente. Então, com esse experimento de Pasteur, confirmou-se ainda que a vida não está surgindo de forma aleatória. E Pasteur, com base nesses experimentos de Pasteur, se propõe várias técnicas atualmente, que é chamada de pasteurização, que é uma forma de esterilizar alguns alimentos que são produzidos hoje em dia, para que eles estejam livres de micro-organismos. Então, o processo de pasteurização é a fervura em altas temperaturas e depois o resfriamento. Permite que não haja proliferação de alimentos proliferação de micro-organismos nesse alimento. Beleza? Então, gente, por hoje a gente encerra por aqui. Eu deixo para vocês o nosso capítulo, as nossas atividades, para a gente dar uma lida e reforçar. Hoje a gente só vai ficar falando de biogênese e abiogênese, né? A gente viu as propostas de abiogênese, que a vida surge espontaneamente, mas outros pesquisadores propuseram que a vida surge a partir de outra vida, que tem que existir pelo menos um micro-organismo para gerar outro micro-organismo. Então essa é a teoria chamada de biogênese, que a vida só é gerada a partir de uma nova vida. Então conhecemos hoje essas duas teorias. Nas próximas aulas vamos falar sobre as demais propostas, sobre as demais teorias de origem da vida no universo e a evolução dessa vida. Deixo para vocês a atividadezinha lá no portal Eleva, tá? E também vou deixar um vídeo extra na plataforma para vocês assistirem, um vídeo bem bacana, daquele canal Nerdologia, que explica mais ludicamente como é o surgimento da vida, beleza? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.